Nessa noite de quarta-feira, dia 14 de janeiro, protagonizaram Vila Nova e Anapolina um dos melhores jogos do Campeonato Goiano dos últimos anos, vou colocar assim. Um jogo muito divertido, um jogo muito agradável de se assistir, um ótimo jogo para o torcedor goiano que gosta de ver um bom futebol. O Vila Nova venceu a Anapolina por 3-2, um jogo com muitas nuances, com muitas lesões também, infelizmente, mas com chances de gol, muitos gols e emoção, que é o que a gente gosta, que é o que o torcedor espera dos jogos goianos. E eu vou trazer pra vocês tudo o que aconteceu nessa partida, falar dos gols, da situação do Vila Nova no segundo tempo, que quase levou o empate de novo, das chances da Anapolina, as falhas, tudo que a gente analisou aqui nessa partida e tudo isso pra vocês depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que são adeptos do vermelho e branco. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Peço que você já chega fazendo aquele pacotão que você já sabe aqui da plataforma, que é deixar o like, se inscrever, clicar no sininho para receber notificações, clica no hypar se apareceu para você, compartilha o vídeo, comenta também ao final do vídeo, participando aqui do canal. Tudo isso ajuda demais a gente a continuar trazendo os vídeos para você, continuar fazendo esse trabalho e aumenta o engajamento, traz mais torcedores aqui pro nosso grupo. Beleza? Sem delongas, as escalações aqui na tela. E olha, nós estamos falando de dois times que venceram na primeira rodada. O Vila Nova venceu por 2-1, a Anapolina por 1-0. A Anapolina, em especial, ela veio para essa temporada como campeã da divisão de acesso, né, do futebol goiano. Faziam 5 anos que a Anapolina não jogava a Elite. E é um time tradicionalíssimo, a famosa chata. E assim, sentimos falta da Anapolina na nossa elite do futebol goiano. E ela vem a campo com esse time entrosado, treinado pelo técnico Tanajura. E eu sei que quando a gente fala esse nome, às vezes brinca aí, a quinta série bate na cabeça, não tem como. Mas o técnico treinou muito bem esse time e tem um entrosamento como seu fator primordial. E vem a Goiânia para enfrentar um Vila Nova que venceu o primeiro jogo, mas que teve problemas. Fez 2 gols logo no primeiro tempo, como de costume o ano passado, fazia isso muito. Inclusive 2 gols com ex-jogadores do Atlético, De La Torre e Janderson. Só que no segundo tempo, mesmo com 2 jogadores a mais, ela viu a Becate levar algum perigo e pressionar um pouco. Viu o time diminuir o ritmo, jogar de forma mais cadenciada e o adversário gostar da partida. Correu um risco de sair com um empate com 2 a mais no jogo passado. Sendo assim, vem a campo nessa partida treinada pelo Humberto Louser, basicamente com o mesmo time da partida passada. O meio de campo formado ali com o Maranhão, o João Vieira e o Marquinhos Gabriel, e na frente, De La Torre, o Janderson de um lado, o André Luiz do outro. Só que essa formação, ela não durou muito, porque logo nos primeiros minutos de jogo, o Janderson, que já estava sentindo um desconforto ali na parte do aquecimento, acabou sentindo mais ainda a lesão e acabou tendo que ser substituído logo de saída, praticamente nos primeiros minutos, para a entrada do Emerson Urso, que entrou no lugar dele, mais ou menos improvisado ali pelo lado direito no começo. O jogo iniciou, e aí tem uma coisa interessante que a gente precisa falar. 2 coisas na realidade. Primeiro, o campo. O gramado do Oba mostrou alguns pequenos problemas por conta da chuva. 2 ou 3 poças ali do lado direito, pelo menos de quem assistia pela TV, realmente apresentavam dificuldades para os jogadores. Algumas poças estavam segurando bastante a bola, o que dificultava os toques e as jogadas pelo lado direito. E isso prejudicou um pouco as jogadas por aquele lado. A outra questão é com relação à Anapolina. Me deu uma impressão que no primeiro tempo a Anapolina se assustou. Não sei se com o time do Vila ou o estilo de jogo do Vila, ou com a própria dinâmica de estar enfrentando mais uma vez um time da capital, um time tradicionalíssimo do futebol goiano, depois de tantos anos. Tanto é que o lance de saída de bola do jogo, com a Anapolina saindo com a bola e imediatamente o Vila Nova já tomando, acabou sendo uma tônica do primeiro tempo. O Vila Nova praticamente não viu a Anapolina jogar. A pressão do Vila, tanto ofensiva quanto defensivamente, a forma como o Vila estava muito confortável no jogo, fez com que a Anapolina não entendesse o que estava acontecendo no primeiro tempo. Tanto é que praticamente não chegou no gol. Teve um único chute perigoso, onde o Ayrton já começava a dar alguns sustos no torcedor do Vila, onde houve uma finalização de fora da área e o Ayrton quase que aceita um frango ali, mas conseguiu fazer a defesa. Fora isso, a Anapolina pouco agrediu. O que parecia um pouco mais lúcido ali no jogo era o Roberto Baggio,
que pegava a bola, inclusive nome de craque, né, Roberto Baggio, pegava a bola e conseguia às vezes fazer uma boa distribuição. Outro que parecia bem no jogo enquanto estava em campo era o Yuri Tanque. O Tanque realmente estava jogando muito bem, mas aí vamos começar a falar dos problemas que tivemos no primeiro tempo. Logo ali no começo do jogo, o Janderson sentiu lesão, foi substituído. Pouco depois, o Pedro Romano, no momento que ele acabou tropeçando ali, ele esticou muito a perna esquerda no caso, e teve uma lesão na coxa, uma lesão na posterior da coxa, também precisou ser substituído para dar lugar ao Anderson Jesus. E é uma lesão que já preocupa um pouco mais, porque parece um pouco mais séria. Mesmo que durante o jogo tenham falado que o joelho e o ligamento não foram comprometidos. Mas claro que os exames vão determinar melhor a situação dessa lesão. Porém, além desses jogadores, a própria Napolina teve uma lesão com o Tanque, que numa queda acabou machucando, fraturando o dedo. E aí, o dedo da mão, se não me engano, e aí acabou também tendo que ser substituído no intervalo. Só que isso já aconteceu, essa substituição no intervalo, já aconteceu com a Napolina perdendo por 2-0. E olha, ficou até relativamente barato o 2-0 no primeiro tempo. Porque o goleiro Arthur fez boas defesas, boas intervenções para evitar um placar mais elástico. Porém, logo no começo do jogo ainda, nos primeiros minutos, houve uma jogada pelo lado esquerdo, um ótimo cruzamento que encontrou o Marquinhos Gabriel livre de marcação. Ele cabeceou, o Arthur fez uma defesaça, mas na sequência, o jogador do Vila Nova, se não me engano, foi o João Vieira, posso estar enganado, ou não lembro quem foi, empurrou para as redes, fazendo 1-0 para o Vila Nova. E isso já mexeu bastante com a Napolina, que não estava com capacidade, não estava com formas facilitadas de sair de trás e fazer uma jogada de ataque. Estava confusa e de certa forma até um pouco assustada no primeiro tempo. E acabou levando o segundo gol em outra jogada com muita liberdade dentro da área, onde o goleiro faz uma defesa e acaba rebatendo para dentro da área, mas ali não havia marcação. Se não me engano, o próprio Marquinhos Gabriel pega a bola, ele faz a finta no goleiro, o goleiro faz a falta nele, ele cai, foi ele, ou se não me engano, o primeiro gol foi do Urso, tá? O Urso que empurra pras redes. E aí no segundo gol, o jogador do Vila Nova sofre uma falta pelo goleiro, mas o juiz acertadamente dá a lei da vantagem, e aí o William Formiga chega chutando, fazendo 2-0 para o Vila Nova ainda no primeiro tempo. E era um 2-0 merecido. O Vila Nova fazia um jogo de pressão, um jogo de intensidade, um jogo de imposição dentro de casa. O que se espera do time jogando dentro de seus domínios. E foi pro intervalo com essa vitória parcial de 2-0. E aí eu não sei o que acontece com o Vila Nova. Sinceramente, vocês até podem conversar comigo, porque eu vou tentar explicar pra vocês. Tá? Mas pode ter uma outra visão de vocês, torcedores. Você fica à vontade para comentar aqui embaixo. Mas, no intervalo, o Vila Nova deve ter... Os jogadores chegam no vestiário, deve ter falado assim: estamos ganhando de 2-0, vamos diminuir o ritmo, vamos pegar mais leve, vamos nos desgastar menos, vamos diminuir o ritmo do jogo. Foi isso que me deu a impressão. Porque no intervalo, o Vila veio para o campo sem alterações, o Anapolina fez algumas mudanças no decorrer do segundo tempo, e a Napolina mudou completamente a postura dela. Foi um outro time. Um time com proposição, com ideia de jogo e com um planejamento muito claro. Abriu, chuta no gol. Afinal, a bola molhada, o campo molhado, dificulta muito pro goleiro. E o Ayrton no primeiro tempo já tinha dado um susto com uma bola que meio que escapou num chute de fora da área forte. Então por que não continuar arriscando? E o Vila seguiu no segundo tempo sendo um time mais cadenciado e com um ritmo de jogo muito mais baixo do que no primeiro. E isso cobrou seu preço, porque conforme o jogo foi passando, o Vila mostrava que se ele acelerasse, se ele colocasse em posição na partida, certamente ele conseguiria fazer um terceiro gol. Mas até certo momento o Vila estava se segurando, estava indo com tranquilidade, administrando o 2-0. E a Napolina voltou do segundo tempo muito mais confiante. Voltou com a capacidade de acreditar na sua individualidade, no seu entrosamento e nas boas jogadas do Baggio e também do Wesley, o atacante que estava em campo. E essas jogadas acabaram dando frutos quando em um lançamento muitíssimo bem feito nas costas do Pagnussá, ou do Pagnussá ou do Anderson Jesus, não me lembro quem foi, mas o jogador da Napolina sai de frente pro goleiro Ayrton, toca na saída dele fazendo 2-1, diminuindo o placar e colocando uma pulga atrás da orelha da torcida. O que ia acontecer? Mais um empate no Oba, mesmo virando de um ano, 2025 para 2026, a coisa não muda. Só que aí apareceu o Marquinhos Gabriel. Mas
antes de falar dele, a gente tem que falar das mudanças do Vila. Porque saíram De La Torre, saiu vários jogadores, entrou, por exemplo, o Rafa Silva, né? Entrou ali também o próprio Rainer, que estreou nesse jogo com a camisa do Vila. E numa das jogadas pelo lado dos dois ali, o Rafa Silva rouba a bola, toca para o Rainer, que avança e toca no meio da área e encontra justamente o Marquinhos Gabriel livre novamente de marcação. Ele faz um belo drible no zagueiro e toca com a perna esquerda, fazendo um belo de um gol. 3-1 pro Vila, tentando colocar pro torcedor e pro próprio Vila Nova de que a coisa não ia acontecer de novo. Chega de empates, chega dessa situação. Só que logo de saída, na sequência do gol, a Anapolina, numa jogada intensa ali pelo lado esquerdo, na base da raça, chega mais uma vez, novamente pelo lado esquerdo da defesa do Vila Nova, que já tinha se tornado uma certa avenida depois das mudanças, e toca na saída novamente na saída do Ayrton, só que o Ayrton, ele franga a jogada. A bola foi tocada no canto direito, o canto dele. Ele ia pra meio que encaixar, a bola passa por ele e entra no gol. Coisa que já tinha sido plantada desde o primeiro tempo, que o Ayrton estava com dificuldades para fazer defesas em bolas rasteiras por conta da situação do campo. E claro, o campo tá molhado, não é desculpa pro goleiro cometer uma falha como essa. Mas a gente tem que entender o motivo da falha também, né? O goleiro não foi bem na defesa, a bola molhada, chute veloz, ele acabou aceitando um frango. De fato foi um frango. O que mais uma vez deixa o torcedor com a pulga atrás da orelha, porque o House já saiu daqui com certas críticas, né, sobre algumas atuações, e agora o Ayrton comete uma falha como essa, e aí preocupa um pouco. Mas pelo menos o torcedor do Vila pode pensar que, apesar da falha, o Ayrton até que não fez um jogo ruim, não foi muito exigido, vamos combinar, mas em alguns momentos pôde participar do jogo e fazer boas defesas, inclusive no primeiro tempo com um chutaço, né, do lado direito, um dos poucos chutes da Anapolina no primeiro tempo, ele fez uma bela de uma defesa. Mas o frango tá ali, né? E acabou comprometendo, ficou 3-2. E depois disso, rapaz, a Anapolina criou pelo menos 2 chances claríssimas de gol. Em uma delas, houve uma finalização do lado esquerdo novamente, uma liberdade muito grande, o jogador da Anapolina cortou a zaga do Vila, ficou livre, parado, com todo o espaço do mundo para chutar e acabou isolando a bola lá fora do Oba. E depois, em outra jogada, mais uma vez pela esquerda, para vocês verem a situação do lado esquerdo do Vila. Preocupante na marcação. Mais uma jogada do lado esquerdo, cruzamento na área, e aí o jogador da Anapolina cabeceia também livre, baixinho, do meu tamanho praticamente. Ele cabeceia livre, a bola passa raspando a trave esquerda do Ayrton. E essas já foram praticamente as últimas jogadas da partida. E mesmo com o esforço, mesmo com o ímpeto da Anapolina, a Chata não conseguiu o empate. E o Vila se sagrou vencedor do seu segundo jogo seguido. Mas a segunda vez seguida que o Vila toma pressão do adversário. Dessa vez, pelo menos era 11 contra 11. No jogo passado ele estava com 2 a mais. E isso é preocupante. A marcação do lado esquerdo do Vila, a marcação no caso do ataque adversário pelo lado esquerdo, é muito preocupante, foi uma avenida no segundo tempo. O Vila tomou muitos ataques por ali. E a Anapolina aproveitou-se para criar várias chances, principalmente no segundo tempo, mas não conseguiu o empate. Porém, mostra bastante potencial. A Anapolina mostra um time entrosado, com muito bons jogadores, como eu destaco bastante o Baggio pelos passes que ele deu. O Wesley também fez uma grande partida, um jogo bem equilibrado. Bons jogadores, e o Vila também tem bons jogadores. E os destaques para mim seriam o Marquinhos Gabriel e o Urso. 2 jogadores que foram diferenciais. A entrada do Urso e a forma como ele jogou, até meio defensivamente no segundo tempo, sendo bastante polivalente no jogo, mostra que, sinceramente, na minha opinião, o Urso não pode ser reserva. O Urso é titular fácil. E aí você pode tirar Janderson ou André Luiz, qualquer um dos dois, mas ele precisa ser titular no Vila. A dinâmica do Vila com ele em campo é completamente diferente, tanto na parte ofensiva quanto na defensiva. E o Vila agora aguarda para fazer o próximo jogo contra outro time da cidade de Anápolis. No caso, o Galo da Comarca, o próprio Anápolis, que ele enfrenta na próxima rodada. E eu quero saber de vocês, o que você achou desse jogo? Você, torcedor do Vila, apesar da vitória, viu algum ponto de melhoria? Gostou da apresentação? O que você acha? O Urso deve ser o titular ou deve continuar com esses 3 ataques à frente? Com o André Luiz, o Janderson, se tiver condições, e o De La Torre, deve ser esse o trio? Ou o Urso tem alguma vaguinha nesse time titular? Quero saber a sua opinião sobre o Vila Nova, coloca aí nos comentários. Você, torcedor da Chata, chegando aqui no canal, às vezes não conhece, eu quero saber também a sua opinião. O que você achou da apresentação da Anapolina nessa partida? Gostou do que viu?
Você que acompanha a Anapolina desde ali da divisão de acesso, tá gostando dessa volta da chata para a primeira divisão do futebol goiano? Deixa aí nos comentários a sua opinião também. E eu quero que você participe, afinal a análise do jogo continua com o seu comentário aqui embaixo, beleza? Já vai deixando seu like, se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise assim como você. Clicando no botão de like ou arrastando a descrição para o lado, apareceu o botão hypar para você, clica nesse botão. É muito especial, ele não aparece para todo mundo, mas ele ajuda demais o canal, aumenta o engajamento, fortalece o nosso trabalho e você ainda participa da gamificação da plataforma, recebendo notificações e premiações quanto mais você hypar os seus canais favoritos. E além disso, eu peço que você considere ajudar o canal e ainda ganhar benefícios se tornando membro do canal. A partir de apenas R$ 1,99 por mês, você entra no Gather Futebol Clube, o grupo de membros que mais cresce nessa internet. Para isso, basta você se tornar membro do canal, assina o canal, você pode procurar aí na comunidade, nas informações, você encontra o contato para falar comigo e você entra no grupo do WhatsApp, onde você tem conteúdos exclusivos, antecipados, tabela de jogos e informações diariamente para onde assistir seu esporte preferido, seu time do coração e muito mais. Além disso, você tem notícias 24 horas, o mercado da bola rolando. O tempo inteiro a gente tá publicando lá notícias do que tá acontecendo, as contratações dos times brasileiros, internacionais e muito mais. E claro, você tem tudo que um grupo de futebol te proporciona, como humor, piadas, figurinhas, zoeira, tudo aquilo. Mas no âmbito esportivo. Afinal, é um grupo para você se informar, mas também se divertir. E tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.